Então, chegamos à nossa última aula deste módulo, a quinta aula, né? Que vamos falar sobre a quarta fase da resposta sexual, que é o período refratário. Do que a gente já falou aqui? A gente já explicou na primeira aula deste módulo o que é resposta sexual humana, né? Que veio lá da sexologia e que explica como o nosso corpo funciona no sexo. Aí a gente falou da fase do desejo, da fase da excitação, da fase do orgasmo e agora a gente vai falar na fase do profundo relaxamento, que é uma fase muito importante e que, se você acha que não assimilou ainda muito bem o que a gente falou nas outras fases, assiste de novo, né? Ou na hora que você quiser. Você pode maratonar esse curso, pode assistir quantas vezes quiser, mas é importante ter esses conhecimentos bem aí fixados, bem apreendidos, né? Para quê? Para que você fique mais tranquilo e entenda que isso acontece naturalmente quando a gente vive o nosso prazer sem muitas regras, sem muitas inculcações. Regras que eu digo são padrões da nossa cultura, tá? Claro que a gente tem regras, né? Então não dá, eu tô com vontade de transar ali em público. Não dá, né? A gente tem regras na sociedade, não é assim. Mas sem muitas regras dessas impostas. Ah, o homem tem que fazer o roteiro X, o sexo tem que começar do jeito Y. Não tem nada disso. Precisa ser do seu jeito, no seu ritmo, para que você possa viver essa resposta sexual humana, para que você possa passar por essas fases de uma forma muito prazerosa. Para que você e para que a pessoa que está ao lado, né, possa viver isso. Desde que fique todo mundo tranquilo, fique todo mundo sem cobranças. A gente tem um módulo que vai falar bastante disso, mas já tô dando umas pinceladas aqui, né? Para que todo mundo fique mais à vontade, para que o corpo possa passar por receber os estímulos eróticos, né? Seja pelos órgãos de sentido ou pela imaginação, entrar em desejo ou já vir com o desejo, entrar na fase da excitação, em que o pênis entra em ereção naturalmente, se estimular, chegar na etapa do orgasmo, que é o ponto máximo de prazer e que as contrações do orgasmo levam à ejaculação, e a partir daí, o que acontece, que você já deve ter experimentado algumas ou muitas vezes, acontece um profundo relaxamento. O que é esse profundo relaxamento? É o que a gente chama, né, os sexólogos chamam de período refratário. Por que refratário? Porque nesse profundo relaxamento o corpo não quer mais nada. Ele está refratário a qualquer outra coisa, a qualquer estímulo erótico. É um momento em que é importante se render a esse profundo relaxamento, curtir esse profundo relaxamento. Por quê? Porque é uma finalização de um ciclo. Não que você não possa retomar e de novo sentir desejo ou já estar sentindo, entrar em excitação, depois ter um novo orgasmo, mais ejaculação e um novo período de relaxamento. Mas é importante se permitir curtir pelo menos um pouquinho essa fase. E essa fase, esse período refratário, ele muda ao longo da vida, em tempo. Quando você é um adolescente ou um adulto bem jovem, em geral esse período dura de 10 a 15 segundos, de 10 a 15 minutos, segundo os estudiosos. Quando o homem vai envelhecendo, quando está bem mais lá na ponta, bem mais velho, esse período pode durar até mais de um dia. Mas, em geral, para o homem adulto, esse período refratário leva de 30 minutos, 40 ou até uma hora. Então, é um período considerável. Por quê? Porque é o que sinaliza que ele viveu todo aquele processo de prazer, toda aquela excitação e teve esse orgasmo, que é essa descarga de tensão sexual. Esse momento altamente prazeroso que veio junto com a ejaculação em geral, né? E que é essa descarga de tensão sexual acumulada. Então, quanto mais o homem passa se estimulando ali, quanto mais tempo ele se estimula, com quanto mais qualidade ele se estimula, quanto mais vai sendo intensa ali essa excitação, mais intensa vai ser essa descarga de tensão, que é o orgasmo, e aí melhor ainda vai ser esse período de um profundo relaxamento, que é um período de curtir. O que a gente tem ali, né, que acontece? Muitas vezes o homem fica assim, por que eu não consigo ter uma segunda ereção imediatamente? Não vai conseguir, porque tem esse período refratário, faz parte, não é que você está perdendo a ereção. Faz parte ter esse momento de um profundo relaxamento.
Entende? É importante a gente entender os nossos processos por causa disso, até para não começar a achar problema aonde não tem. E às vezes quem tá com esse homem, né, que se cobra da segunda ou da terceira seguida ali, também não entende que o corpo masculino não funciona assim. O corpo feminino também não. A mulher também tem um momento de profundo relaxamento a partir do orgasmo. Só que o povo brinca, né? Que a mulher não tem um brinquedinho de montar, né? O brinquedinho dela tá pra dentro, não precisa ter a ereção, né? Ela já pode se iniciar? Até pode. Mas se ela não viver também esse período de relaxamento, né? De fechar esse ciclo da resposta sexual, pode ser que ela entre ali de novo numa prática sexual sem ter vivido ali esse ciclo gostoso e ter ficado, né, relaxadinha. E aí pode até vir o desejo, mas pode ser que tenha uma dificuldade com a excitação. E se não vier a excitação a contento, a vagina não vai se alargar, se aprofundar, nem se lubrificar para receber o pênis e para viver a prática sexual, seja ela penetração anal, que não seja, né, vaginal, ou enfim, masturbação, ou qualquer outra forma aí de sentir prazer. Lembrando que o principal órgão de prazer feminino é o clitóris, né, que é aquela que parece uma pontinha de nariz e fica ali próximo do orifício vaginal. Então, qualquer outra forma de sentir prazer pode não rolar se a mulher também não se permitir viver esse ciclo e entrar nesse estado de profundo relaxamento. O que acontece também, mas isso não é para esse curso, é para um outro curso, né? Mas o que acontece também no universo feminino, só para você entender, é que às vezes a mulher não chegou ao orgasmo e aí após o orgasmo do homem, né, e a ejaculação, ela ainda quer mais, porque ela ainda não chegou lá. E aí a dica que a gente dá, né, é que não precisa continuar com a penetração, porque se o homem ejaculou, ele não vai conseguir. Ele vai entrar nesse período de profundo relaxamento. E aí, fazer o quê? E aí tem mão, tem boca, tem um monte de outra coisa, tem brinquedo erótico, tem criatividade. Então, se rolou já o orgasmo masculino e a ejaculação, né, esse ponto máximo de prazer seguido da ejaculação, o corpo vai entrar num profundo relaxamento. E é importante que tanto você, né, quanto quem está ao seu lado entenda isso, para que não tenha cobranças, né, que ninguém se cobre, que não se instale ali um problema aonde não tem, porque não tem problema. Qual é a dica então? Entenda que o período refratário acontece, que quando você é bastante jovem ele dura 10, 15 minutos, quando você fica adulto ele vai para 30, 40, um pouquinho mais, e quando você fica idoso pode demorar mais ainda. Mas tá tudo certo. E isso é o corpo masculino, né? Como é que a gente passa pelos processos, né? Como que o corpo masculino passa aí pelo processo de amadurecimento, de envelhecimento. E é importante a gente entender, isso eu gosto de falar sempre nas palestras que eu dou e vou trazer aqui no curso, que quando a gente tem ali 18 anos, quando a gente está na adolescência, quando a gente é um adulto jovem com 20 anos, o corpo vai estar com tudo em cima, né? Como nesse período refratário que vai ser curto e tal. A ereção, por exemplo, vai estar super apontando para cima também, vai estar com tudo em cima. Mas não vai ter a experiência de um homem, por exemplo, que já viveu muitos anos e que talvez esteja já até na terceira idade. Então a gente tem que entender que experiência de vida também é importante, né? E que a gente não vai ter tudo sempre. Então, no momento a gente vai estar com o corpo tudo em cima, mas com experiência bem pouquinha. Num outro a gente pode estar com o corpo com mais dificuldades, requerendo e exigindo uma série de cuidados e adaptações e respeitos a si mesmo, né, ao seu tempo, enfim, novos jeitos de fazer as coisas, mas vai ter muita bagagem de vida, muita experiência, e isso tudo pode ser muito prazeroso. Aqui eu tô trabalhando o quê? Que não existe perfeição. Então, se a sua ideia é atingir uma perfeição, desista. Porque não tem perfeição nem para homem, nem para mulher, nem para nenhum gênero, nenhuma forma de viver a sexualidade. É tudo ser humano e a gente tem falhas, a gente tem altos e baixos, e dessas falhas, desses altos e baixos, é que a gente vai falar no próximo módulo, nas próximas aulas. Então é isso. Até o próximo módulo.